Vamos orar? Estenda a mão para cá. Vamos começar lá? Pai, eu quero me colocar diante do teu altar, me usa como instrumento nas tuas mãos, para que vidas sejam salvas, edificadas, que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer. Que eu seja um instrumento daquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco nesse período, que o Senhor fale as nossas vidas, aos nossos corações, que o Senhor abençoe todos que vão estar escutando essa palavra em qualquer momento também, mas o Senhor sabe o tempo certo disso na vida deles, para aqueles que vão estar acompanhando online. Abençoe esse tempo, essa palavra. Vou falar de um dos princípios espirituais muito importantes, que é de retidão, justiça, que isso entre os nossos corações, que seja a nossa conduta e a nossa busca em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Hoje eu vou falar de um conceito, de uma palavra, eu vou conceituar, explicar ela um pouquinho mais. Por quê, pastor? Muitas vezes, amados, a gente tem dificuldade em entender alguns termos, dependendo da língua, da cultura que a gente está. Tem conceitos ou palavras que fazem sentido para aquele povo, mas não fazem para nós. A gente tem que dar glória a Deus que a Bíblia já está traduzida em praticamente todas, eu sei que todas as línguas já estão, não estão em todos os dialetos, pelo que eu sei, mas praticamente em quase todos. Quem pode dizer glória a Deus? Contudo, toda tradução, ela não vai ser algo exatamente fiel. Por quê, pastor? Um teólogo americano, ele diz que ler uma tradução é uma coisa que beijar a noiva com véu. Não é exatamente como que era. Graças a Deus que a língua hebraica é uma língua que as letras são símbolos ou coisas que representam algo que nunca muda. Quem pode dizer amém? A gente fala que é uma estrutura concreta. Então, eu vou explicar disso do original do hebraico de uma palavra, mas eu quero falar disso porque é um conceito que é traduzido diferente na nossa língua em português. Tem coisas que existem em português que não existem em inglês, que não existem em outras, e a gente acaba tendo essas limitações linguísticas. Vou exemplificar, por exemplo, Carlita que morou na Argentina. Tem a palavra saudade na Argentina, Carlita? Ter estranho, o que é o quê? Que eu sinto falta de... Você, em inglês, também não tem a palavra saudade. Se eu falar estou com saudade, ele vai falar, você está com quem? Não tem como falar isso. Tem como falar, eu sinto a sua falta. Consegui me fazer entender, sim ou não? Por que eu estou dizendo isso? Então, se eu falasse para uma pessoa, tentasse explicar saudade para um americano, só ela não ia entender direito. Mas como assim? O que é saudade? Ou você perguntar, não, ele vai falar, I miss you. Eu sinto a sua falta. Mas a gente tem tudo isso do sentir a falta de alguém porque não está presente há muito tempo, e a gente resume em um conceito, que é qual? Que é qual? Saudade. Se eu só falasse, eu olho a pessoa, dou um sorriso e falo saudade, a pessoa já, meu Deus, sou querido, ele sente a minha falta, queria estar mais comigo. Tem um monte de coisa que já está implícita dentro daquele conceito. Consegui me fazer entender? E às vezes na Bíblia tem alguns conceitos que são assim e a gente não tem todas as palavras para organizar. Graças a Deus que também a gente consegue ver a palavra no original, hoje tem Bíblia de estudo, a gente consegue aprofundar. E eu quero compartilhar um conceito que é extremamente importante e eu vou discorrer sobre ele no culto de hoje. Posso ouvir um amém? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre retidão, justiça, na nossa tradução, mesmo sendo do grego do Novo Testamento, a gente sabe que eles falavam em hebraico aquelas coisas, ou em aramaico aquelas coisas, então a gente sabe o conceito ou qual é, e eu quero compartilhar com vocês. Amém, amados? Que no hebraico é tzedaká. Então vamos lá. Por que isso, pastor? Porque o reino de Deus não é. Mas... Ótimo, eu vou falar sobre essas três nos próximos cultos. Então, hoje é justiça, que na verdade é retidão a palavra. Depois eu vou falar na quinta-feira sobre shalom, paz. E no próximo culto é alegria no espírito. Então, prepara o próximo domingo. Que eu já estou também, venha com expectativa. Mas estou shalom também, paz é muito legal. Você não pode vir na quinta, trabalha, estuda. Vai ficar gravado, não tem problema, para você não perder a série. Então, eu quero compartilhar dessa palavra. Por que você quer compartilhar dessa palavra, pastor? Porque de acordo com o que Paulo está escrevendo, ela é a primeira descrição do reino dos... O reino dos céus não é algo que eu consumo. A gente não pode ter essa mentalidade. O reino dos céus, como eu preguei no domingo, é a mentalidade de ação, é algo que eu faço. Porque sem a ação, me mostra a tua fé pelas obras, me mostra a tua fé sem obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É o que está escrito na Bíblia. Então, primeira coisa do reino, primeiro componente é a justiça. Que né, a nossa tradução, eu gosto da Almeida, da revista, mas eles não tinham uma outra palavra para colocar, então colocaram justiça. Justiça é um conceito que nos dá uma ideia meio fora de nós. É ou não é verdade? Ou quando a gente pensa em justiça, a gente quase que pensa em que seja feito vingança. Não é assim? Seja feito justo, mas é algo de fora para dentro. Enquanto aqui, a palavra diz respeito ao meu modo de me comportar para com Deus e para com o próximo. Amém? Então deixa eu explicar essa palavra para vocês, depois a gente vai lá no final, no original no hebraico. Vai. No conceito dela, seria para a palavra tzedaká, que significa o quê?
O mais próximo seria a palavra retidão, que a gente tem no inglês, ficaria righteousness, ou o modo reto de andar, de se comportar. Né? Então, o que seria isso? O mais próximo seria a palavra retidão, fazer o quê? O que é fazer o que é justo? É difícil na nossa sociedade, onde é uma das bases da nossa sociedade, por ser de uma outra mentalidade não oriental, vou pregar sobre isso também, mentalidade de caçador, agricultor, uma boa palavra de muitos anos que eu já ministrei, mas o nosso modo de pensar é um pouquinho diferente do modo de outros lugares, principalmente do Oriente, vamos pensar assim. Deixa eu exemplificar. Posso? Vamos dizer que você está saindo ali na rua da igreja, você acha uma sacola com 50 mil reais. Glória a Deus, ninguém falou nada. Num culto eu falei aqui, uma irmã, aleluia, glória a Deus. Falei, que isso, irmã? Né? Porque se você achou, não é seu. Então você acha 50 mil quando você sai numa sacola. Você pega ou você não pega? Silêncio. Provavelmente você vai pegar. Porque você vai falar, se eu não pegar, o outro vai pegar. Ou como falou meu filho esses dias, que não sei quando ele aprendeu, que não foi nem em casa, até repreendido, ele falou, pai, não é que achado não é roubado? Eu falei, não. Não sei quem te ensinou, quem falou isso para você, mas deixa eu te explicar. Se não é meu, eu não pego. Pouco amém, hein? Se não é meu, eu não pego. Né? Mas a gente vive numa sociedade de certo e errado. Então eu defino, porque às vezes para você é certo pegar, para outro não é. A base da nossa sociedade não é de justiça, como é da maioria das sociedades orientais. Vou exemplificar, por exemplo, o Japão, que estava os parentes, né? A Sonali estava aqui, vieram alguns dias, tinha japonês no nosso culto e não infantil. É uma graça ver os meninos lá no infantil sem entender nada. Mas foi bom, foi uma boa experiência transcultural para eles. Mas, por exemplo, eu não lembro quem estava me contando, lá a pessoa vai vender fruta, dela pega lá, ó, um negocinho de acrílico bonito, com todas as frutas, coloca ali, depois pega um cofrinho, um negocinho e deixa o valor do dinheiro e a conta que tem que depositar, põe numa esquina. Vai lá na outra esquina, faz assim também. O vendedor de fruta trabalha assim, daí vai na outra esquina, aí no final do dia ele passa recolhendo tudo. Você consegue imaginar isso aqui? Vai funcionar ou não? Por quê? Porque a gente baseia em certo ou errado. Mas é justo eu pegar algo que não é meu? É justo eu pegar o que não é meu? Não é justo eu pegar. Não precisa ir longe, né? Eu lembro quando a gente foi para a Colômbia, né? A primeira vez eu fui em missão, depois foram alguns aqui da igreja também foram em missão lá. Eu me espantei que eu fui pegar um ônibus, primeiro você entra por trás. Aí você entra por trás e para quem que você vai pagar? Aí a gente perguntou para a pessoa falou, dá o dinheiro aqui. Eu dei o dinheiro para a pessoa, o dinheiro passou de mão em mão no ônibus. O cobrador é o motorista. O motorista pergunta, cobrando de quantos? X pessoas. Ele pega, dá o troco, volta o dinheiro de mão em mão e chega no teu bolso. Não é longe daqui. Você já imaginou isso acontecendo aqui? Eu me lembro a primeira vez que eu viajei para fora, eu sempre achava que gringo era meio bobo, assim, no sentido, mas por quê? Porque eu achava, aqui no Brasil, você vai num lugar que é público, você está segurando suas coisas, até quando você não quer, você põe num lugar fortificado, não é assim? Agora lá fora, me lembro a primeira vez que eu fui viajar, entrou lá no metrô, não, você deixa a tua mala lá e vai sentar no vagão. Eu falei, Deus o livre, que eu vou deixar minha mala aqui para sentar para lá. Vocês vão me roubar. Essa é porque a gente é acostumado com um ambiente onde não existe retidão das pessoas, de se comportar de forma justa. Estou conseguindo me fazer entender? Então o termo tzedakah, que para o judeu é algo extremamente importante, é o modo como eles associam do dar deles, né? Então o que seria tzedakah ou justiça? Para eles, diz respeito à obrigação social de ajudar ao próximo. Ela vai além do que muitas vezes a gente tem, principalmente no inglês, é traduzido essa palavra do hebraico para caridade, ou algo que eu faço, mas não é só isso. Não é só o de fazer, é de fazer justiça, não só de fazer justiça socialmente, mas diz respeito a se associar na mordomia de tudo aquilo que Ele nos... Então Deus é o Deus de Israel, então todos são filhos. Amém, amados? Nós somos a Israel celestial. Em Cristo Jesus, porque quem não é, só é filho por meio de Cristo Jesus. A gente tem essa que não está na Bíblia, a gente fala, né? Todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criatura. Eu sou filho através do Filho. Todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu sou o único caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Estou citando alguns versículos, tá? Para quem às vezes não está sabendo, mas eu estou falando da Bíblia. Então, por que você está dizendo dessas coisas, pastor? Olha aqui, ó. Então, o que quer dizer tzedakah?
é eu me associar. Deus fez algo na minha vida que sobeja, que ultrapassa o que tem de outra pessoa. Então, se eu tenho aquela habilidade a mais, é meu dever, como alguém que recebeu a mais, partilhar daquilo que Deus colocou na minha vida com o próximo. E assim eu estou me associando ao Deus, porque o dom, o chamado, vem tudo de Deus, quem pode dizer amém? Não há nada bom que não seja dado do alto, então eu compartilho com os outros aquilo que eu tenho a mais, que é a minha facilidade, que é a minha habilidade, seja na área que for, seja nas emoções, seja no meu tempo, seja no meu dinheiro, seja em todas essas coisas, quem pode dizer amém? Quem concorda que esse conceito de justiça é muito mais legal? Sim ou não? É a minha postura de retidão, porque Deus me deu uma graça, mas vamos pensar nos meninos que são músicos, porque eles sabem tocar, eles não pegam, se trancam num lugar e tocam secreto, para você me vir tocar, você vai ter que pagar. Embora aconteça isso, né? Mas tudo bem. Por que o dom que eles têm de tocar, de conduzir a adoração, nos conduz todo mundo a... Quem gosta? Também gosto, todo mundo gosta de ver a expressão do que Deus colocou sobre a vida da pessoa que diz respeito ao próximo, porque o reino do céu não diz respeito a mim, diz respeito ao próximo. Então, tzedakah é uma palavra super importante. Quando você vai estudar dos judeus, de todas essas coisas, eles falam, tem níveis de tzedakah, né? Ou que você pode fazer, eu fazendo alguns estudos ontem, né? Vendo um monte de coisa legal, eles todos têm isso, eles obviamente relacionam muito a questão do doar, de generosidade, de dinheiro. Eu não vou falar de dinheiro, embora se aplique também. Amém, amados? Amém? Mas eles têm isso muito bem claro. Eles falam assim, ó, inclusive eu vi algumas instruções ontem, muito legais. De um rabi falando, eu tenho de tzedakah no meu carro, eu tenho um cofrinho que ele deixa ali, que tudo que sobeja, que sobra, ele coloca ali, que é dado para ele abençoar a vida de uma outra pessoa. Todo mundo fala, alguns falam que tem que ter de tzedakah em casa. Eu vi ontem uma instrução de uns judeus falando, inclusive, quando eu explico o conceito de tzedakah, se você quer prosperar, se você quer avançar, você pegue é tipo um cofre, um negócio que eles fazem, escreve, parafuse na sua parede da sua casa, para a sua casa se tornar um recipiente de retidão, de transbordar. Quem pode dizer amém? Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Então, tzedakah seria o que? Esse ato de justiça que não faço só voluntariamente, mas que por lei é instituído que eu tenho que cuidar do próximo. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver diversas passagens falando, trate bem o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Faça as coisas, é a justiça daquilo que Deus quer para nós. Imagine se todo mundo pudesse andar em retidão, que coisa linda não seria? É ou não é verdade? Já imaginou se todos os teus dons, seus talentos, ou que sobejasse, que sobrasse da sua vida, o que você tem em excesso, você pudesse compartilhar com o próximo? É isso que o Senhor está dizendo. O primeiro componente do reino dos céus é ou justiça. Né? Na nossa tradução, justiça, no original, ou tzedakah, a gente diria. É claro que se for procurar no original do grego, não vai estar tzedakah. Amém, amados? Mas eu estou trazendo do hebraico aqui, que provavelmente era a forma como eles falavam. Vai, próximo. E até pelo contexto ele fala isso. Vamos estudar a primeira menção de uma palavra. Quando eu quero entender um conceito, eu tenho que ir para a primeira menção dele na Bíblia, depois eu vejo o contexto que ele está inserido. Leia, por favor, o texto comigo. Primeira vez que aparece justiça. Olha que coisa linda. Quando é? Vai. Está falando de quem? Você fala Abraão. Está falando de quem? Abraão, ótimo, ainda bem que vocês sabem. Ele creu no Senhor, ele deixou a idolatria, ele deixou as coisas do seu pai, ele foi para uma terra que o Senhor lhe mostrou por fé. Minha vontade é sempre descer, mas o Thiago e o pessoal da comunidade, agora que filma, fala para eu não descer muito, para não atrapalhar a filmagem. Então fica igual um leão na jaula aqui, já repararam, né? Eu vou até ali, bato, daí ando para lá, né? Aquela coisa assim, louco para ir, né? Ir à caça. Não tem como eu exercer tzedakah se não for ligado a algo de fé. Porque eu deixo de pensar em mim mesmo, nos meus desejos, na minha vontade, e por uma atitude de fé, eu contribuo para o próximo. A minha vontade natural, meu desejo é acumular, fazer para mim, não ligar para as outras pessoas. Mas se Deus me deu uma habilidade eu cedo para o... Toda a tribo tinha sua bênção, suas características, mas todas estavam interligadas. Cada uma fazia uma coisa em Israel. Mas quando tinha que compartilhar, todo mundo andava no mesmo passo. Quem pode dizer amém? Porque da minha habilidade, então, uma protegia, a outra dava direção, a outra percebia os tempos, a outra servia no tabernáculo, cada um fazia algo, mas era em conjunto, um corpo assim bem ajustado, totalmente ligado, pois Paulo reforça isso, somos nós, como juntas e medulas, amém, amados? E os 5 ministérios, os ministérios são para a edificação do corpo de Cristo, e anda tudo junto, consegui me fazer entender?
Glórias a Deus. Está mais de aula assim, mas Deus vai falar aos corações em nome de Jesus, eu creio. Então essa é a primeira menção. Eu só consigo exercer esse tipo de justiça, de retidão, se eu tiver fé. Senão, minha tendência, eu vou me proteger, eu quero as coisas para mim, eu vou reter, mas nós não somos desse, em nome de Jesus. Vai, próximo. E agora, aqui é bom demais. Evangelho de Mateus é para quem mesmo, Lucas? Para os judeus. O que são as bem-aventuranças, Lucas? Exatamente, estilo de vida dos discípulos. Ele é feito aonde? No Monte das Oliveiras. Ele é uma releitura ou, de novo, uma figura. Já expliquei isso, você vai lembrar. De quem? Exatamente, dos 10 mandamentos de Moisés. É a releitura da lei, é um livro em que apresenta Jesus no Evangelho de Mateus como o novo Moisés, ou profeta que Moisés dizia que ia. Então, a lei, o modo de ver, olha que coisa linda, agora Deus vai transformar nossas mentes, em nome de Jesus. Olha lá, agora você já sabe qual é a palavra que Jesus está falando. O Evangelho de Mateus é o que mais parece a palavra Jesus falando de retidão, de modo de andar. Mas aqui eu quero explicar uma coisa então. Vocês estão comigo? Então, é claro que a nossa tradução é a mesma coisa. Ó. Leia lá o texto, começo, vai. Bem-aventurado, para. Quem sabe o que é bem-aventurado, levanta a mão. Quem não sabe, não tem problema. Quem não sabe, levanta a mão. Tá vendo o problema das traduções? Bem-aventurado é feliz. Dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala muito bem-aventurado. Fala, sentou no melhor lugar. Não tem como não ser bem-aventurado do meu lado. Né? Bem-aventurado é o quê? Feliz. Então Jesus está falando assim, ó. Feliz é quem? Vamos ler juntos aqui. Feliz. Quem são? Ou bem-aventurado. Vamos ler conforme está o texto. Vai. Opa. Os que têm o quê? Duas necessidades básicas de sobrevivência para o ser humano. Quando ele está fazendo a releitura, quando ele está reapresentando o estilo de vida cristão, como diz o Lucas, são as nossas bem-aventuranças, né? E não é os não fazeres, é o que você vai viver se você fazer. Quem pode dizer amém? Né? Em inglês a gente fala que são as beatitudes, né? Porque na lei é ser tudo don't, não cobiçarás, não matarás, não terás outro Deus além de ti. E nas bem-aventuradas é tudo que você vai ser. De ser, amém? Então ele fala, feliz, bem-aventurado é aquele que... Queridos, são desejos inerentes para a nossa sobrevivência. Você precisa beber líquido, senão você morre. Você precisa comer, senão você morre. Tem uns que, obviamente, a gente sabe que até uns 40 dias o homem não morre se ele ficar só tomando líquido, né? Tem uns aqui que dá para ficar uns 80 dias. Né? Que tem de sobra até, vai até mais, dá para varar até além. Mas não vamos falar disso. Né? Mas, você já viu gente que, não estou dizendo que passou fome, mas passou o horário de comer da pessoa, irmão. Pessoa que era uma pessoa feliz, alegre, já começa a se transformar num outro ser. Assustador, não olhe para essa pessoa agora. Né? Fica olhando para mim. Mas você já viu isso? Meu Deus, passou a hora de comer, começa a virar o olho da pessoa, né? Começa a fazer umas caras, né? O olho fica preto. Mas deixa eu explicar algo aqui com vocês. Vocês estão comigo? O que a palavra está dizendo? Lê comigo o que Jesus está dizendo. Bem-aventurado. Opa, os que têm fome e sede de quê? Então agora tira o conceito que a gente tem da nossa ideia de justiça, de algo lá fora, de algo que vai acontecer, e coloca o conceito como eu estou apresentando para vocês. Bem-aventurado, felizes aqueles que têm fome, desejos inerentes, naturais de sobrevivência, de o quê? Retidão, de tzedakah, de fazer para o próximo, de cuidar do próximo, de usar os seus dons, de usar com caridade, de saber que eu tenho que me comportar ajudando alguém. Quem pode dizer amém? Olha lá, fica completamente diferente. Porque se você lê com a mentalidade nossa, fora do contexto real do que é, você vai pensar, bem-aventurados, têm fome e sede de justiça. O Senhor vai matar todo mundo. E eu não estou dizendo que não vai haver juízo, eu sou consciente disso. Embora o texto, a palavra é a mesma também quando a gente fala lá, né, que o Espírito Santo que conduz da retidão, convence da retidão. Amém, amados? Do pecado, ok, não tem problema com essas coisas. Mas, então o que ele está falando? A nova aliança é diferente, amor. Não é igual você pensa, não. É totalmente diferente. Totalmente diferente. É de amor. Ela não é uma nova aliança de, mate o seu inimigo. Não é o mais olho por olho, dente por dente. Ele fala, agora quem te persegue, você faz o que por ele? Você ora por ele, irmão. Sabe por quê? Porque agora a nossa briga não se transformou mais numa briga de carne e sangue. A nossa briga mudou o foco. É contra principados, potestades, dominadores. Satanás não tem amor.
É uma arma que ele não tem para dar. Aí você combate eles com amor para com a pessoa que está sendo influenciada por aquilo. E aquilo é como a Bíblia fala, que é como se colocasse brasas na cabeça da pessoa. Ele não tem como reagir assim. Então, bem-aventurados que têm. Porque eles serão o quê? Peraí, não entendi, que eles serão o quê? Que eles serão o quê? Sabe por quê? Porque no reino vai sobrar gente para você amar. Vai sobrar pessoas para você sedacar. Para você. Quem pode dizer amém por isso? Ele está falando, felizes são aqueles que conseguem entender que há uma oportunidade de servir ao próximo, de usar os dons que Deus deu, de compartilhar, de ser coparticipante com Deus, dos dons que Ele colocou sobre você, para que os seus parentes sejam abençoados, para que seus amigos sejam abençoados, para que a sua vida seja abençoada, para que a cidade seja tocada. Nós somos sal da terra, luz do mundo. Amém, amados? Consegui me fazer entender? Não é mais gostoso de ler assim? Fala a verdade. Jesus falando assim, ó, felizes são aqueles que têm um desejo inerente de sobrevivência, de andar em retidão. Porque esses serão fartos. Você vai ter alegria, vai se saciar em se comportar dessa forma. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou fazendo a vontade. Jesus mesmo fala essa mesma fala. No que, pastor? Quando perguntam para ele, ele fala assim, ó, mas você não comeu nada. Ele fala, fazer a obra do meu tzedakah também é o meu alimento. Você amadurece e chega numa etapa, amados, você começa a ver que as coisas não importam muito. Você começa a entender que outras coisas têm mais valor. Eu me lembro uma vez, eu e a pastora, eu conversando eu fui num casamento, pessoal bem sucedido assim, de Curitiba ali, né, a gente é amigo da família, né, pastor? Não vou falar nome nem nada porque está filmando, mas, né, e eu estava lá, daí sentou na minha mesa, uma senhora super bem sucedida, empresária de um monte de coisa, tal, 70 e poucos anos, super bonita a senhora, né, mas eu estava na nossa mesa assim, eu falei, que dica a senhora me daria com seus anos de vida? Não estou chamando você de velha, né? Mas que dica você me daria para os seus anos de vida? O que você acha que acrescentaria na minha vida, assim, num geral? O que mudou na sua vida depois que os anos passaram? Você está bem, as coisas estão bem, as coisas... Ela falou assim para mim, ó, quando o tempo passar, você vai se dar conta que você não deveria ter se preocupado com um monte de coisa que você se preocupou. Você vai notar o que realmente tem valor. Quem pode dizer amém? Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Bem-aventurados que têm fome e sede de tzedakah. Compartilhar com os demais. Esses serão fartos. Deixa eu te falar, ó, tua janta, teu suco, tá tudo aí fora. Tem todo um povo esperando para que você se manifeste. A criação anseia com ardente expectativa a manifestação dos filhos de... Olha para quem está do seu lado e fala, pastor está falando com você, irmão. Fala para ele comigo também. Amém? Quer encontrar felicidade? Amém? Vai. Próximo. Ó, Mateus 5,10. Ainda bem-aventurados. Bem-aventurados os que? Felizes são aqueles que são perseguidos por causa da retidão, do modo correto de andar das coisas, porque a própria palavra, se você é perseguido porque você fez coisa errada, você só tem na colheita daquilo que você tinha que fazer. Agora, se você é perseguido porque você está agindo em amor ao próximo, a coisa, esse dia é o dia que você tem que se alegrar. Credo, pastor, amados, os discípulos são açoitados, ficam presos uma noite, quando eles voltam, eles, uhul! Vão presos, baterem em nós, aí os irmãos, aleluia, vamos orar, e se reúnem e começam a orar de feliz. Por que eles estão felizes? Porque fizeram isso com Jesus, estão fazendo com a gente, ele avisou. No mundo tereis aflições, mas não vos preocupeis, eu venci o mundo. Amém, amados? As portas do inferno não prevalecerão. Felizes aqueles que são perseguidos por causa da retidão, por causa do tzedakah, do modo de andar. Ama teu Deus de todo o teu, e ao próximo como a. Como é que eu mostro que eu amo um Deus que eu não vejo, se eu não amo aquele que eu vejo? Aí ele fala assim, por quê? Por que ele fala? Olha que coisa linda. Leia aí comigo. Por quê? Porque deles é o... Não entendi. Deles é o quê? Então eu posso
entender que se aqui tem uma afirmativa a respeito de uma postura, o inverso também é real. Quem não tzedakah, quem não ama ao próximo, quem não cede ao outro, quem não herdará. Lá no final da série Reino eu falo que não vai herdar o reino. Está lá, está no Apocalipse. Glutões não herdarão. Idólatras não herdarão. Feiticeiros não herdarão. Ladrões não herdarão. Adúlteros não herdarão. Mas Jesus está dizendo, quem é perseguido por fazer aquilo que é justo, esse já é herdeiro do reino. Quem pode dizer amém? Amém? Olha para quem está ao seu lado e fala assim, você não é só uma pessoa bonita aqui na fazenda. Fala, você escolheu, né, devotar o seu tempo a Deus num domingo à tarde. De sol relativo, né? A gente pode pensar. Glórias a Deus. Vamos seguir? Próximo. Vai. Aí é lindo demais. Mateus 6,33 diz. Pausa, vamos lembrar do culto de domingo passado, o reino. O que significa? Os fluíres, os dois fluíres das águas de cima, de baixo, que dão acesso à graça de Deus, que permitem a ação da graça de Deus, que nos guiam para a ação da graça de Deus. Reino, as coisas espirituais. Primeiro nós buscamos as coisas espirituais, porque o mundo natural foi feito por aquilo que não se vê. Então nós buscamos o que tem autoridade, as primeiras coisas. Amém, amados? O reino dos céus. E daí ele fala, então buscar em primeiro lugar as coisas espirituais, o reino dos... E a sua? Tzedakah. A nossa busca deveria ser por fazer aquilo que é justo, reto diante de Deus. Que é o modo como eu posso me apresentar diante de Deus. Fazendo aquilo que Ele me pediu para fazer. É o modo que me apresento, estou ali. Amém, amados? Vai, próximo. Por quê? Olha o que Jesus começa a falar, ó. Porque vos digo que se a vossa justiça, se a vossa retidão não exceder em muito a dos, jamais entrarei no reino dos... Aqui dá para ver que não é justiça algo fora, amados. Ele está falando de um comportamento que eu tenho que ter. Sim ou não? Ele está falando, ó, o modo de vocês andarem diante de Deus, diante dos homens, tem que exceder muito dos escribas e dos fariseus. Os escribas e os fariseus eram os doutores da lei, aqueles que sabiam a lei de falar, aqueles que entendiam das práticas religiosas, mas não tinham relacionamento com Deus. Eles vinham no culto, eles davam o dízimo, eles não faltavam uma escala, eles faziam todas as coisas, mas é algo tudo do eu. Esse é o problema do sistema religioso. É tudo o que eu faço, o culto que eu presto, as coisas que eu sou, cumpri minha tarefa, bati o cartão. Eu não estou dizendo que no começo da sua vida não seja só vir no culto, tem que vir. Quem pode dizer amém? Estou começando, estou alimentando, estou crescendo, mas cresci um pouco, atingi maturidade, eu preciso avançar para um outro nível. De servir a Deus, de usar os meus dons, aquilo que Deus tem. Eu creio que Deus não desperdiça nada. Quem concorda comigo? A Bíblia fala, ele fala para recolher pedaço de pão e de peixe, amados, que os outros comeram. Numa grama lá. Eu creio que cada geração tem o potencial de manifestar a glória de Deus para aquele tempo. Quem crê nisso? Então isso quer dizer que essa cidade tem a chance de ver a glória de Deus se manifestar. Depende de quem? De um povo que se chama pelo seu nome, que se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos. Ele sara a terra. Senhor, nós queremos ver essa fazenda sarada em nome de Jesus. Essa cidade transformada pela Tua glória, pela Tua unção. Que o reino venha e se estabeleça nesse lugar, do maior ao menor, em nome de Jesus. E quem concorda disso? Se você está assistindo de outro lugar, você ora pela sua cidade em nome de Jesus. Estou conseguindo me fazer entender aqui? Sim ou não? Ele fala assim, ó, a sua justiça tem que exceder isso. Do vir, dar o dízimo, fazer. Não é as coisas que você faz, tem que ter relacionamento. Não tem que ser, ele fala da hipocrisia dos fariseus e dos escribas. Nós não podemos ser assim. Amém, amados? Nós temos que viver um relacionamento e amar a Deus de todo o seu coração e o próximo como a tzedakah de forma prática. Vai, próximo. Passa lá, por favor. Samuel. Isso, ótimo. Buscai, pois. Temos que buscar andar em retidão.
Temos que buscar andar em retidão. O comportamento religioso não precisa disso. Ele só precisa vir na igreja, dar o dízimo, fazer uma escala, tudo depende só de mim. Não depende de nada da justiça para com o próximo, mas nós não somos assim. Nós buscamos as coisas espirituais e nós buscamos amar ao próximo. Amém, amados? Assim como fomos amados, que tudo no reino dos céus é conectado ao próximo. Como assim, pastor? Vamos lá, vamos orar juntos. Pai nosso que estais, a oração sacerdotal que Jesus ensinou. Pai nosso que estais, santificado seja o teu. Venha a nós o teu. Seja feita a tua vontade, assim como ela já nos. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoa as nossas. Mas livra-nos do mal. E a glória para sempre. Tem uns que estão levantando e indo embora, porque a gente ora no final. Não acabou o culto ainda. Né? Uns estavam dormindo agora, estou brincando. Ninguém fez isso. Está tão acostumado, tchau. Né? Não. Tem que ter relacionamento. Perdoa as nossas dívidas, então a minha ação para com Deus no céu, do que Ele faz comigo, depende do que eu faço para com o meu. O reino diz respeito ao próximo. Sedaká, retidão, justiça. Amém, amados? Vai, vamos seguir. Quase acabando já. 5:20, meu Deus, o tempo passou rápido. Ai de vós, muito bom. Mateus 23, vamos ler juntos. Eu vou ler junto com vocês, tá? Para sair lá na câmera. Ai de vós, escribas e fariseus, o quê? Hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Pausa. Quando Jesus fala sobre dízimo e essas coisas, ele não fala que você não tem que dar o dízimo, mas ele está falando para quem é hipócrita, você só quer fazer o comportamento que depende de você, e você está esquecendo a coisa mais importante dos preceitos da lei. O que ele fala? Então, a retidão, tzedaká. Amém, amados? A miséria e a devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. A gente não pode ir para esse sistema, amados, em que é só o meu comportamento e o que eu faço está ok com Deus. Não, deixa eu te contar. Quer agir com tzedaká? Abre um espaço da sua vida para alguém. Abre um pouquinho dos dons, das coisas que Deus tem, daquilo que sobeja na sua vida para uma outra pessoa. A gente está criando, infelizmente, o sistema do mundo é isso. Acumule, faça para você, invista em você, invista na sua vida, só pense em você, só pense no seu bem-estar, só pense... E deixa eu te contar uma coisa, quando você entra nesse sistema, você vai se achar vazio logo. Nunca vai ser o seu alimento, porque o reino de Deus não é fora, não é comida nem bebida, não é algo que eu não vou dizer que eu não vou ser abençoado pelas coisas que fez, ou que eu não tenho um benefício de fazer, glória a Deus, mas a minha alegria em estar ver a alegria do outro. Mais bem-aventurada a coisa é do que receber. Muito mais legal. É ou não é? Ver algo acontecendo, ver as coisas moverem, que o Senhor levante uma geração, em nome de Jesus, que vai andar em retidão. Que esse seja o nosso passo aqui na igreja, em nome de Jesus. Amém, amados? Penso no próximo, amo ao próximo, me preocupo com o próximo, ando com o próximo, forneço para o próximo daquilo que Deus me dá. E aqui ele começa a falar dessa coisa de Sedaká, está conectado ao dar, porque nós somos coparticipantes com Cristo. Deus está fazendo algo nessa terra, como o Léo que cuida das minhas redes, né? Postou lá o vídeo do Dan, né? Aí todo mundo gosta, né? Quando aparece o Dan, até apelação, né? Te amo, Dan. Nós te amamos. Love you, Dan. Deus está fazendo algo, eu quero participar. Deus está movendo essa terra, eu quero participar. Quem está disponível? É a sua disponibilidade que permite as coisas acontecerem. Deus quer te usar, irmão. Deus vai te usar, Deus pode te usar. Você não sabe quem você está. Pastor, só consigo abrir espaço para falar com uma pessoa por semana. Fala com uma pessoa por semana. Consegue abrir um espaço para ter uma refeição com alguém, para tomar um café para alguém, para chamar alguém para conversar, para cuidar de alguém, para dar atenção. Empresta teu ouvido aí um pouquinho, ao invés de perdão. Não sei se eu falo isso ou não. Amados, a Bíblia demora 70 horas para ser lida. Você assiste horas de seriado, você maratona não sei quanto, você tem a pachola ainda de dizer que você não conseguiu ler a Bíblia no ano. Olha para quem está do seu lado e fala, irmão, essa desculpa não vai colar. Veja aí quanto você já gastou só nesse mês aqui, janeiro. Olha o relatório das 2 semanas que teve, nem deu 2 ainda, né, de janeiro, e vê o quanto você já ficou em rede social nesse período que você estava de férias.
transfere isso para a leitura bíblica para você imaginar onde você estaria, conhecendo a palavra. E eu não estou dizendo que você não tem que ter redes sociais, não estou falando nada disso. Buscar em primeiro lugar. E a sua? Retidão. E as demais coisas me são? Quando eu estou fazendo para o próximo versículo, vai, por favor. Ótimo, volta um só, peraí. Ótimo, vai, pode ir, vai. Deixa eu explicar tzedakah no original da palavra, posso? Como eu falei, a vantagem bíblica, graças a Deus, e Deus eu entendo que ele é sábio nisso, ele deixou todas as letras do hebraico com pictogramas. Hoje em dia ela é corrigida, ela é ajustada, mas no original ela é um símbolo de algo concreto. Então, como é que a gente leria a palavra tzedakah? Primeiro símbolo é como se fosse um anzol, assim. Então, eles falam, é o próprio símbolo de justiça, de alguém prostrado, assim. Então, fala de justiça, retidão, servir ao próximo. Ele também pode ser visto como um cajado, né, de puxar, uma vara de puxar, ou, né, um anzol. O mais usado do símbolo é como se ele fosse um anzol, né? E o que ele significa, pastor? Ele representa um gancho, algo que conecta. A segunda letra a gente usa bastante, dalet, que é porta. Amém, amados? Ou acesso a algo. A próxima letra é kaf, que significa o quê? Uma palma da mão aberta, de receber. Receber. E a última é a graça de Deus. Então, olha o que é tzedakah. Todas as vezes, Jacques, que eu cuido de alguém, que eu preservo alguém, que eu me preocupo com alguém, que eu uso dos dons, do tempo que Deus me deu, do que sobeja na minha vida, do que eu me diferencio dos outros em prol do próximo, não só porque eu estou sentindo vontade, mas porque eu sei que eu devo fazer aquilo, todas as vezes que eu ando com retidão, eu estou conectando, enganchando, como se fosse um anzol. Vocês estão aqui comigo, amados? Estou conectando a uma porta que vai me dar a possibilidade de receber da graça de Deus. Ah, pastor, você está inventando coisa aí usando. Ah, é? Aí Jesus fala assim, quem me deu um copo d'água, quem me visitou, quem me deu comida quando eu tive fome, quem me deu roupa quando eu tive frio, quando fizemos isso a ti, quando fizesse a um desses, tzedakah. O Senhor levante uma igreja que vai transformar essa cidade em nome de Jesus. Amém, amados? Retidão de verdade, justiça de verdade. Não estou conseguindo fazer entender de verdade aqui, em nome de Jesus? Que o Senhor faça na tua vida de forma poderosa. Todas as vezes que você está fazendo isso, você pensa assim, ó, fisguei, estou conectado a um acesso de receber da graça de Deus. E o Senhor vai acrescentando. Se o reino dos céus é o quê? O reino dos céus não é comida nem bebida, ele é o quê? O reino dos céus é a conexão que me dá acesso a receber da... Que venha o teu, que seja feita a sua vontade. Amém? Vai, estou quase acabando, glórias a Deus. Por que você está falando tanto disso, pastor? Tudo quanto, pois... Tudo que você quiser que alguém faça para você, o que você faz? Assim fazei vós também Por quê? Não entendi, porque essa é o quê? Jesus resume, ame a Deus de todo o teu coração e como a ti mesmo. Isso é o resumo da lei e dos tzedakah, retidão. O modo como eu posso me apresentar limpo, pleno diante de Deus. Amém, amados? É a palavra usada de se apresentar diante de Jesus reto. Em todos, faça o bem sempre que pode fazer. Porque se não desfalecer no seu determinado tempo, ceifará. Não vos canseis. Estou parafraseando Paulo falando o versículo. A gente age sempre com amor. Por quê, pastor? Porque é só o que a gente tem para dar. Nós não temos outra coisa. Nosso sacerdócio é um sacerdócio de bênção, não de maldição. Vocês estão aqui comigo, amados? Acabando. Vamos se colocar de pé. Por favor, se você puder, né? No início do ministério dos apóstolos, eles se reúnem e eles vão pregar na sinagoga. Pedro e João estão subindo por uma escadaria, e aí tem uma pessoa ali com a capa autorizada, um aleijado, para pedir esmola. Ele pede alguma coisa para eles, Pedro e João olham para ele, a Bíblia diz que eles olham bem para ele, e ele olha para eles, fitando os olhos, esperando receber algo. A Bíblia diz, estão com a expectativa de receber algo. Aí Pedro fala assim, ó,
em vez de dar esmola, olha o que Pedro fala. Vamos lá, leia comigo. Pedro, porém, lhe disse: e anda. Você tem a possibilidade de dar muito mais do que prata e ouro. Deus tem algo poderoso que Ele colocou dentro de você, um tesouro. Amém, amados? Um tesouro. O reino dos céus não está aqui, nem ali, nem fora. O reino dos céus está dentro de nós. Você pode compartilhar do reino para essa cidade, para que essa cidade seja impactada. Você pode agir em retidão. Aí eu vou falar sobre paz e alegria também, mas retidão é a primeira coisa. Que o Senhor nos ache irrepreensíveis em nome de Jesus. Reto diante dele, andando no padrão que Deus tem para as nossas vidas. Vamos orar? Quero fazer 2 orações. Se você está aqui pela primeira vez, a primeira oração que quero fazer é para que você entregue sua vida para Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? Eu simplesmente declaro com os meus lábios, crendo no meu coração. É por fé. Como Abraão foi justificado, feito reto pela fé, nós também somos salvos pela fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Há muitos caminhos que parecem para o homem caminho de bem, mas levam a caminho de morte. Jesus fala: eu sou o único caminho, verdade e vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Pela graça são os salvos, isso não vem de vós, é dom de um presente que Deus nos deu. Quero te convidar a estar entregando sua vida para Jesus. Pastor, eu preciso fazer mais alguma coisa? Não, só precisa crer. Você crê e declarar com os seus lábios, você é salvo. Seu nome é escrito no livro da vida. E que ali ele permaneça em nome de Jesus. Vamos orar? Repete comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero, neste momento, me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz? Você que vem nos visitar pela primeira vez, você que está fazendo essa oração pela primeira vez, se você está ouvindo pela internet, procura uma igreja próxima da sua casa que pregue a Bíblia, vá lá e converse com os pastores, eu tenho certeza que eles vão se alegrar em te receber. Se você é daqui da nossa cidade, está assistindo online, vem nos visitar uma vez presencial, por favor, em nome de Jesus. Se você está aqui e fez essa oração, se você puder voltar aqui mais uma vez, nós vamos nos alegrar muito. Às vezes você mora longe ou é de outra cidade, está aqui só visitando, não tem problema, procura uma igreja próxima da sua casa, mas deixa a gente orar por você em nome de Jesus. Amém, amados? A gente tentar sedacar, agir com retidão para com você, orar por você, quem sabe te visitar se for necessário. Tem esses jovens aqui do Boas-Vindas, vai estar o pessoal lá na nossa Welcome Team, eles vão estar lá para te receber, para anotar seu nome, seu telefone, te indicar as atividades da igreja, todas as coisas que nós temos para fazer. Vai ser uma alegria, né, te ajudar nesse começo de caminhada em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar para essas pessoas. Pai, abençoa cada um que fez essa oração pela primeira vez, dá experiência com o Teu Espírito Santo. Faz aquilo que ninguém pode fazer. Age de forma sobrenatural. Move nas vidas e nos corações, para que haja graça em nome de Jesus, para que o Senhor possa despertar algo poderoso na vida deles, em nome de Jesus. E quem concorda diz?